Eu te garanto que nesse vídeo você vai entender o que é o Bitcoin. Eu vou te explicar por que o Bitcoin foi criado, por que ele se valorizou tanto, porque nunca vai existir um outro substituto para o Bitcoin, porque o real digital é uma cópia do Bitcoin e porque esse senhor, que não tinha nada a ver com essa história, ganhou mais de 30 milhões de reais sem ter comprado sequer nenhum Bitcoin. Talvez você já tenha ouvido falar em Bitcoin de várias formas diferentes. Tem gente que diz que é golpe, outros dizem que é usado para lavagem de dinheiro, para cometer crimes na Deep Web, outros dizem que é uma moeda digital, um protocolo, um token. É tanta coisa complicada que só gera mais dúvida e não responde nada. Mas afinal de contas, o que é o Bitcoin? O Bitcoin é difícil de entender porque é uma tecnologia nova e totalmente diferente do que já existia antes dele. Hoje é fácil entender como funciona a internet, como mandar um e-mail, como acessar um site, essas coisas são normais para nós que já estamos inseridos nesse mundo. Mas nos anos 90, como isso era totalmente novo, era muito difícil explicar para uma pessoa que ela poderia, por exemplo, escrever uma carta e mandar para outra pessoa no outro lado do mundo, apertando somente um botão e a mensagem ia chegar quase na mesma hora, sem que ela precisasse ir nos correios, selar a carta, submeter a postagem e esperar alguns dias até que o destinatário recebesse aquela carta. Quando a máquina de escrever foi inventada, era muito mais fácil de entender. Quando você aperta a tecla lá da máquina de escrever, você consegue ver a peça da letra batendo na fita de tinta e as palavras se formando na folha de papel. Existe uma semelhança entre a palavra sendo escrita manualmente e pela máquina de escrever. É muito mais fácil entender o que a gente consegue ver. É muito mais difícil para alguém entender que o e-mail vai chegar ao destinatário sem conseguir ver nada, sem ver o papel sendo selado e entregue nos correios. Para quem está acostumado a ter contato visual, é muito mais difícil acreditar e ter confiança em um sistema invisível. E guarde bem essa palavra, confiança. É a palavra-chave que vai fazer a gente entender por que o Bitcoin foi criado, porque nunca vai existir outro substituto para o Bitcoin e por que ele se valorizou tanto. Mas, para entender por que o Bitcoin foi criado, nós precisamos voltar para 2008. Todos acordaram e foram trabalhar como qualquer outro dia normal. Parecia tudo tranquilo, quando um dos mais tradicionais bancos americanos, o Lehman Brothers, decretou falência. Esta, seguida por uma enorme queda das bolsas mundiais, marca o início de uma das mais severas crises econômicas que o mundo já conheceu. Em 2008, o mundo financeiro estava à beira do colapso. Governos e bancos centrais lutavam para manter a estabilidade e as pessoas estavam perdendo a confiança nas instituições tradicionais. Nesse cenário caótico, surgiu uma ideia revolucionária: Bitcoin. Uma das principais forças que fazem qualquer moeda de qualquer país se desvalorizar é a expansão monetária. Apesar de parecer complicado, a expansão monetária significa o aumento da quantidade de dinheiro em circulação. Seguindo a lei da oferta e da demanda, quanto mais dinheiro existe em circulação em relação à quantidade de bens e serviços disponíveis no mercado, menos aquele dinheiro vale. Para estimular a economia, o Banco Central reduz as taxas de juros e os bancos aumentam a oferta de crédito, emprestando dinheiro a juros mais baixos. Até aí tudo bem, mas existe um problema. O banco, autorizado pelo governo, empresta uma quantidade de dinheiro muito maior que existe no caixa. Se o banco empresta um dinheiro que não existe, ele está basicamente criando mais dinheiro do nada, aumentando a quantidade de dinheiro em circulação. Se você tem, por exemplo, 100 mil reais depositados no banco, ele só é obrigado a manter uma parte desse dinheiro no caixa. O resto ele vai emprestando para outras pessoas. Se qualquer pessoa fizer isso, vai ser considerado crime. Mas o banco fazendo isso,
com a bênção do governo, o nome disso é reserva fracionada. Mas você deve estar se perguntando, quando eu quiser sacar os meus 100 mil depositados, como o banco vai fazer para honrar esse compromisso? Ele vai pegar a reserva fracionada que ele guardou de outros clientes para honrar aquele saque. Ou até mesmo ele vai pedir dinheiro emprestado para outro banco que faz a mesma coisa com os clientes deles. É por isso que o banco precisa manter a confiança. Se todo mundo confia nesse sistema e a quantidade de pessoas sacando é bem menor que a quantidade de pessoas depositando, esse sistema se mantém de pé. Mas se houver um risco de calote, uma crise financeira, várias pessoas param de pagar os seus financiamentos, ou até mesmo se acontecer um boato em que os bancos não vão honrar os saques, vai haver uma corrida bancária e todos os clientes vão querer sacar o dinheiro ao mesmo tempo, e é nessa hora que o sistema não vai aguentar e os bancos vão quebrar. A confiança é a base desse sistema. No momento que a confiança é quebrada, o sistema cai. O Satoshi Nakamoto acreditava que esse sistema era responsável por gerar crises sistemáticas, causando sofrimento para a população e perda de capital para a maioria dos investidores pequenos. Não importa quanto você trabalha, não importa o quanto você consiga investir, todo investimento, como está dentro do sistema, seja ele qual for, ações, fundos imobiliários, títulos do Tesouro Direto, todos esses ativos são precificados em moeda local. E o valor desses ativos financeiros, eles são sugados pela desvalorização da moeda. É como se o suor do seu trabalho tivesse sendo sugado sistematicamente ao longo do tempo sem que você perceba. A ideia de Nakamoto era criar um sistema confiável, sem intermediários, sem reserva fracionária, impossível de ser confiscado e livre de controle de capitais, e que funcionasse baseado em incentivos. Cada ator desse sistema ia se comportar com base em incentivos financeiros. Quem é honesto ganha e quem tenta trapacear perde. Essa seria a base para que o sistema funcionasse sem uma entidade central em que as duas partes fossem obrigadas a confiar. Hoje, quando você faz uma transação bancária, por exemplo, as duas partes confiam em uma entidade central que vai intermediar a negociação e garantir que nenhuma das partes sejam prejudicadas. No Bitcoin, essa confiança é pulverizada nos mineradores. São os mineradores que disponibilizam o seu poder computacional para processar as transações. E em troca, eles recebem um incentivo da rede em Bitcoin e taxas de transação, para que a rede se mantenha segura e disponível. Tenho trabalhado em um novo sistema de dinheiro eletrônico, totalmente peer-to-peer, sem necessidade de uma terceira parte confiável. Sem intermediários. Como isso pode funcionar? Quem vai garantir que as transações são válidas? Esse é o papel dos mineradores. Eles verificam e registram as transações em um livro-razão público chamado blockchain. Para incentivar esse trabalho, os mineradores recebem recompensas em Bitcoin. Chamei isso de incentivo de mineração. Mas onde estão escritas essas regras? Quantos bitcoins cada minerador vai receber? Qual o tamanho do bloco? Essa recompensa vai ser fixa ou vai variar com o tempo? E se variar, qual o valor de ajuste? Assim como o aplicativo do seu banco, o Bitcoin é um programa de computador. Todas as regras estão escritas no código-fonte. A diferença é que o código-fonte do Bitcoin é aberto. Qualquer pessoa pode auditar o código, verificar se as regras estão corretas e sugerir melhorias e correção de bugs. A maioria dos programadores que trabalham no código do Bitcoin são voluntários. Apesar desses voluntários não receberem nenhuma remuneração direta, existe um incentivo de reputação. Os programadores que contribuem para o código do Bitcoin são vistos como referência no mercado e podem receber muitos benefícios indiretos. Além disso, grandes investidores fazem doações para ajudar a manter a esteira de desenvolvimento do Bitcoin em pleno funcionamento. É muito comum pensar que uma tecnologia de código aberto é insegura. Afinal de contas, se o código é aberto, qualquer pessoa pode alterar, mas não é bem assim. Existe uma hierarquia entre a equipe de programadores do Bitcoin. Existe um programador que é responsável por revisar as melhorias e correção de bugs. Se algum programador mal intencionado tentar subir um código malicioso ou tentar alterar alguma regra importante do protocolo, ele vai ter o código rejeitado na revisão. Além disso,
Se os mineradores não concordarem com alguma versão nova, eles podem ignorar tal versão e continuar processando transações com a versão antiga. Precisamos revisar o código da versão 0.2. Acho que podemos otimizar o tamanho dos blocos. Concordo, mas lembre-se, qualquer atualização deve manter a autonomia dos mineradores. Eles são os verdadeiros responsáveis pela segurança da rede. Apesar dos mineradores representarem uma importância maior na rede, os programadores junto com os mineradores formam uma estrutura segura e coesa, como se fossem vários soldados segurando vários escudos, onde o escudo de um ajuda a proteger o outro. Os mineradores decidem se vão aceitar ou não uma nova versão, mas se houver algum bug, eles vão precisar de uma versão nova urgentemente. Os programadores e mineradores agem juntos para manter a rede segura e disponível. Escrever a primeira versão do Bitcoin não foi o maior desafio do Satoshi Nakamoto. O primeiro grande desafio foi conseguir voluntários comprometidos com a causa, dispostos a oferecer poder computacional para processar as primeiras transações, e novos programadores voluntários dispostos a manter o código do Bitcoin seguro e sugerir novas melhorias. O primeiro negócio jurídico registrado com o uso do Bitcoin aconteceu em maio de 2010, quando um programador chamado Laszlo pagou por 2 pizzas utilizando a criptomoeda. As 2 pizzas custaram na época $41. O Bitcoin Pizza Day é comemorado atualmente em 22 de maio e celebra a transação que quase 10 mil bitcoins foram utilizados para comprar 2 pizzas. Na cotação de hoje, aproximadamente 3 bilhões de reais. A data é celebrada pelo mercado de criptomoedas e é comum que as empresas distribuam pizzas gratuitamente ou ofereçam desconto nas taxas de negociação. Em 28 de novembro de 2012, o valor do Bitcoin era de aproximadamente $12, quando aconteceu o primeiro halving, e as recompensas caíram de 50 bitcoins para 25 bitcoins por bloco. Os mineradores foram inicialmente abalados, mas o mercado não parou, e em 2013 o valor do Bitcoin subiu para $1.000. E em 2014 aconteceu algo curioso. Em uma das capas icônicas sobre Bitcoin, a revista Newsweek apontava saber quem era Satoshi Nakamoto, com o título O Homem Misterioso por Trás da Criptomoeda. Contudo, embora tenham encontrado Satoshi e exposto a sua vida para o mundo, ele não era o criador do Bitcoin. Na verdade, a Newsweek encontrou Dorian Satoshi Nakamoto, que era um descendente japonês naturalizado americano com seus 65 anos de idade em 2014 e passando por dificuldades financeiras. Dorian não gostou nada dessa história e acabou processando a revista. Já a comunidade do Bitcoin, muito caridosa desde sempre, doou vários Bitcoins a Dorian. Entretanto, gostando ou não, o seu rosto acabou virando um ícone quando o assunto é Satoshi Nakamoto. Dorian recebeu mais de 102 Bitcoins. A primeira transação foi recebida no dia 7 de março de 2014. Até 2021 as pessoas ainda estavam doando bitcoins para ele. Embora esses 102 bitcoins hoje valham mais de 30 milhões de reais e não estejam nem perto da fortuna do verdadeiro Satoshi Nakamoto, Dorian nunca foi holder e provavelmente, devido às suas condições financeiras, provavelmente gastou tudo. Todavia, outra hipótese é de que ele tenha movido os fundos para outros endereços prezando pela sua privacidade. Em 9 de julho de 2016, o segundo halving aconteceu e reduziu a recompensa de 25 para 12 bitcoins e meio. O valor do Bitcoin era pouco mais de $640. Novamente, houve agitação entre os mineradores, mas o mercado se mostrou resiliente e no final de 2017 o preço do Bitcoin saltou para $20 mil. Em 11 de maio de 2020, o terceiro halving cortou a recompensa para 6,25 bitcoins. O valor da criptomoeda, que estava em $8.500 aproximadamente, subiu progressivamente até atingir o patamar histórico de $69 mil em novembro de 2021. Como existe uma demanda crescente por Bitcoin e a quantidade de Bitcoins disponíveis no mercado é muito menor que a quantidade de moeda em circulação, é natural que as pessoas estejam dispostas a pagar cada vez mais dólares por cada Bitcoin e que o preço do Bitcoin continue subindo ao longo do tempo. Estão desafiando nossa soberania. Tem muita gente deixando de comprar títulos de dívida do governo para comprar Bitcoin. O que podemos fazer para acabar com Bitcoin? A
Acabar é muito difícil. Ninguém sabe a identidade do criador, não tem uma empresa responsável e não tem nenhum líder que responda juridicamente pelo Bitcoin. As transações são validadas pelos mineradores. Qualquer pessoa física, de qualquer lugar do mundo, pode se tornar um minerador, baixar uma versão atualizada do Bitcoin Core e começar a validar transações dentro de casa, sem precisar pedir permissão a ninguém. Todos os programadores são voluntários de vários países diferentes, e alguns deles trabalham de forma anônima. Mesmo que conseguíssemos obrigar os programadores a alterar as regras no código-fonte, os mineradores vão rejeitar essa nova versão e vão continuar processando as transações com a versão que tem as regras antigas. Para hackear, é mais difícil. Como existem muitos mineradores, o poder computacional da rede é muito grande. Não existe nenhum computador no mundo com poder computacional maior que o poder da rede do Bitcoin. Se não tem como acabar, teria como proibir, rastrear quem compra ou impedir que alguém saia do nosso país levando algum Bitcoin. Qualquer tentativa de proibição é inútil. A única coisa que podemos fazer é proibir instituições financeiras e corretoras negociarem Bitcoin aqui no país. Mas seria muito complicado bloquear acesso a corretoras que têm sede em outros países. Além disso, as pessoas podem negociar diretamente entre si, trocando Bitcoin por moeda local ou serviços, sem corretora ou qualquer outro tipo de intermediário. Todas as transações de Bitcoin são públicas e podem ser consultadas na blockchain. Mas só conseguimos ver registros de Bitcoins sendo transferidos entre endereços diferentes. Cada pessoa pode gerar vários endereços diferentes a partir do mesmo conjunto de palavras-sementes. Qualquer pessoa pode baixar facilmente um software que gere palavras-sementes válidas e gerar vários endereços. Apesar de conseguir ver todas as transações, não temos como rastrear o titular de cada endereço, e não temos como impedir ninguém de levar Bitcoin para outro país. O Bitcoin é global, totalmente digital, e não precisa ficar armazenado em nenhum aparelho. Qualquer pessoa pode decorar as palavras sementes, passar livremente por qualquer fronteira, com bilhões de dólares em Bitcoin sem ser rastreado. Na verdade, esse conceito de levar Bitcoin de um lado para o outro é errado. O que as pessoas levam de um lado para o outro são chaves para conseguir acessar e gastar saldos de Bitcoin. Todos os saldos estão registrados na blockchain e podem ser consultados por qualquer pessoa, mas só quem tem a chave privada do endereço pode gastar. Cada pessoa pode gerar vários endereços diferentes de Bitcoin com as mesmas palavras sementes. Por isso, é muito difícil associar o endereço a cada pessoa. Mas existe uma alternativa. Existem grandes empresas de mineração de Bitcoin aqui em nosso país. Podemos proibir essas empresas de operar aqui. Quando desligarem os computadores, o poder computacional da rede vai cair e a rede vai ficar mais vulnerável. Sendo assim, faça isso imediatamente. Como estão indo as coisas? O banimento surtiu efeito? No começo tivemos resultados. A quantidade de mineradores caiu bastante e a rede ficou mais lenta e insegura. Mas isso não durou muito tempo. Existe uma regra de autorregulação na recompensa de incentivo à mineração. Quando o poder computacional da rede cai, o valor da recompensa aumenta. Isso atrai novos mineradores e a rede volta a ficar mais rápida e segura como antes. Por meios tecnológicos, é inviável. O medo e a falta de informação são nossos principais aliados. Podemos proibir conteúdos que ensinam as pessoas a fazerem autocustódia. Seria muito bom punir severamente alguém para servir de exemplo. Dessa forma, as outras pessoas ficam com medo e permanecem nos obedecendo. É muito importante também divulgar que usamos inteligência artificial para rastrear quem faz autocustódia. Dessa forma, a maioria das pessoas vão ficar com medo. É claro que existe a volatilidade e o preço do Bitcoin também cai ao longo do tempo, mas se a demanda por novos Bitcoins continuar crescente, dificilmente veremos o preço voltar a patamares antigos como $5.000, por exemplo. Apesar da emissão de novos Bitcoins ser reduzida pela metade a cada 4 anos, cerca de 95% dos Bitcoins já foram emitidos. Para ficar mais fácil de entender, é como se toda a quantidade de Bitcoins que vão ser emitidos coubesse dentro de uma caixa d'água de 1.000 litros. Como cerca de 95% já foi emitido, é como se a caixa
já estivesse com 950 litros e que esses outros 50 litros de Bitcoin fossem emitidos em conta-gotas ao longo do tempo até completar os 1000 litros em 2140. Enquanto a emissão de novos Bitcoins é feita por um conta-gotas, a emissão de novas moedas fiduciárias cresce exponencialmente a cada ano. É essa disparidade em relação à quantidade de moedas emitidas que faz o preço do Bitcoin subir sistematicamente ao longo do tempo e não voltar mais a patamares antigos. Mesmo com as fortes quedas de preço, a valorização do Bitcoin nos últimos anos foi impressionante. Muitos acham que já está muito caro e têm medo de comprar. Outros tentam até hoje achar a próxima moeda que vai ter o mesmo potencial de valorização do Bitcoin. Mas se a gente parar para pensar, podemos perceber que é praticamente impossível surgir outra moeda igual ao Bitcoin. O Bitcoin é a única criptomoeda realmente descentralizada. Todas as outras têm um CNPJ, um criador por trás que tem influência direta sobre o funcionamento da rede e pode facilmente ser coagido a mudar as regras de funcionamento da rede, como aconteceu no Ethereum, em que mudou as regras de processamento de transação de POW para POS. É praticamente impossível surgir outra moeda com o mesmo nível de descentralização do Bitcoin. Além disso, mesmo que o próprio Satoshi Nakamoto aparecesse e criasse outro Bitcoin, dificilmente os mineradores migrariam para essa nova blockchain do Bitcoin. Não só os mineradores, mas os investidores, os programadores, os doadores, todos esses atores que têm uma confiança consolidada na rede atual do Bitcoin. Não teria sentido migrar para outra rede. Mesmo que o próprio Satoshi Nakamoto revelasse sua identidade, ele não teria mais nenhuma influência sobre o funcionamento da rede. E é por isso que o Bitcoin vale tanto. Não somente pela confiança na rede, mas também pela quantidade de pessoas que confiam nesse sistema. O valor de qualquer empresa ou moeda está diretamente ligado à quantidade de usuários e o nível de confiança que esses usuários têm no sistema. O valor do X, do Instagram, do YouTube está diretamente ligado à quantidade de pessoas que utilizam a plataforma. Se eu fizer uma plataforma de vídeo melhor que o YouTube, com mais funcionalidades melhores e mais rápidas, e não conseguir atrair nenhum usuário, a minha plataforma não vai valer nada. Esse mesmo conceito vale para as criptomoedas que fizeram fork do Bitcoin. A tradução literal de fork é gafo. O fork é uma ramificação nova de um sistema. O fork de Bitcoin é uma cópia do Bitcoin. Existem vários forks de Bitcoin. O Bitcoin Cash, por exemplo, foi criado a partir de uma cópia do Bitcoin. Teve várias regras alteradas, mas o Bitcoin se manteve com as regras originais. Até hoje, nenhum fork de Bitcoin conseguiu superar o valor do Bitcoin original. Como eu falei, o valor está diretamente ligado à confiança que os usuários têm no sistema. Quando surge uma nova cópia da blockchain do Bitcoin no mercado, todos os saldos de Bitcoin são copiados para a blockchain nova. Se eu tivesse, por exemplo, um Bitcoin de saldo registrado na blockchain do Bitcoin, esse saldo seria replicado para a blockchain do Bitcoin Cash. Mas ao invés dos usuários venderem Bitcoin para comprar Bitcoin Cash, a maioria fez o contrário. A maioria gastou o saldo em Bitcoin Cash e usou esse saldo para comprar mais Bitcoins. E é por isso que todos os forks de Bitcoin fracassaram ao tentar superar o Bitcoin. Quem dita o valor são os usuários. Se a maioria permanece confiando mais no Bitcoin, a tendência é que a maioria das pessoas vendam os seus saldos em qualquer fork de Bitcoin e usem esse saldo para acumular mais Bitcoins. Dessa forma, o Bitcoin ele funciona como um buraco negro, sugando liquidez dos outros forks para ele mesmo, tornando qualquer tentativa de superar o valor dele inútil. Assim como o Bitcoin Cash e o Ethereum são forks do Bitcoin, o Real Digital, conhecido como Drex, é uma cópia indireta do Bitcoin. O Drex vai ser uma cópia do Ethereum, copiando funcionalidades como contratos inteligentes. Apesar das funcionalidades do Drex serem copiadas do Ethereum, a blockchain do Drex não vai ser uma cópia da blockchain do Ethereum. Dessa forma, os saldos de Ethereum não vão ser migrados para a blockchain do Drex. Assim como aconteceu no fork do Bitcoin Cash, em que os saldos de Bitcoin foram migrados para a blockchain do Bitcoin Cash. Lembrando que a blockchain é como se fosse uma planilha.
um livro caixa onde são registradas todas as transações e saldos de cada carteira. Cada criptomoeda tem sua própria blockchain. A criação do Bitcoin causou uma mudança de paradigma no mercado financeiro como conhecemos hoje. Todas as tentativas de acabar com o Bitcoin falharam e só deixaram ele cada vez mais forte. Antes, o que era apenas uma moeda digital criada por nerds, hoje está presente nos cofres do governo, nos caixas de grandes empresas e até mesmo em fundos de investimento de pensão que buscam opções de investimentos estáveis e seguras. Satoshi Nakamoto desapareceu em 2011, mas deixou para trás um legado revolucionário. O Bitcoin não é apenas uma moeda digital, mas um novo paradigma sobre confiança, transparência e descentralização, uma verdadeira revolução financeira.